Estamos conversando com o João Pedro, ele que é diretor de governança do governo do INCRA, né? Do governo federal. E eu quero lhe fazer uma pergunta. O INCRA ele está muito voltado para o assentamento. Se eu estiver errado, me corrija. E isso se traduz na agricultura familiar. Mas a gente vê ainda, observa um preconceito, como se o grande, o agro, é o PIB do Brasil. Qual é a participação da agricultura familiar nesse PIB? Eu me fiz entender. Fez. Eu vou dizer uma coisa forte, mas é isso. Pra gente, nós estamos aqui fazendo uma comunicação para milhares de pessoas. Quem produz a melancia, o tomate, a mandioca, a farinha, é a agricultura familiar. É, com certeza. O agronegócio não produz. Não produz pimenta, não. Cheiro verde, alface. Não está na mesa. Quem faz isso é a agricultura familiar. Né? Para um país que tem mais de 200 milhões de habitantes. Né? Então, é uma coisa muito importante. O alimento, a produção alimentar da agricultura familiar para a população brasileira. Né? Então, e uma parte também dessa produção dos projetos de assentamento, mas da agricultura familiar, ela vai para a exportação. Né? Então, é importante fazer esse marco. Assim, eu estou de forma mais didática, mas a agricultura familiar tem uma contribuição fortíssima para uma economia como a nossa. É claro que o ferro, a soja, não é? Eles têm uma participação maior, né, no PIB, na exportação brasileira. Mas é de uma riqueza, de uma importância a agricultura familiar para o mercado interno brasileiro. Mas não é só assentamento. O INCRA, evidentemente, que nós temos, inclusive, duas grandes diretorias dentro do INCRA. Eu sou diretor da governança fundiária, né, da regularização, da documentação da terra, tanto dos assentamentos como fora dos assentamentos. Nós temos muita terra pública para destinar, para regularizar. E quem diz isso é a Constituição brasileira. Né? Você pode ter até 2.500 hectares e o INCRA tem competência para regularizar. Acima disso é o Congresso que tem que opinar. Então, assim, nós temos um conjunto de regras que dá ao INCRA essa capacidade, né, vamos chamar assim, o poder de arrumar e de titular, documentar essas terras, com esses limites dados pela Constituição de 88. A gente observa que, por exemplo, no governo do presidente Lula, e no primeiro e no segundo também, da própria presidenta Dilma, a questão do MST, né? É sempre aquela ideia que a gente vê de parlamentares criticarem o MST, associando ao INCRA e ao governo federal. Não, calma. Eu falo pelo INCRA, eu não falo pelo MST. Mas nós temos voltar para uma Constituição... Mas é o INCRA que vai lá para resolver o problema. Não, o INCRA é o mediador da terra pública. Exatamente. Né? E não só da terra pública. O INCRA também media a compra de terras. Você tem uma fazenda. E a Constituição diz, você é dono de uma fazenda, mas ela é improdutiva, o INCRA pode chegar lá e requisitar aquilo. Com o título da dívida agrária, o TDA. Não, é a forma de pagamento. Hoje tem, inclusive, dinheiro, cash. Pode ser no cash. Entendeu? Então, é a Constituição que fala, se for improdutiva, né, o INCRA pode requisitar, adquirir. Né? Tem um decreto 433 que disciplina a compra da terra. Inclusive, nós estamos vivendo esses dias a transição da reestruturação do INCRA. Nós estamos voltando com a diretoria que vai ter esse poder, né, de criar, de comprar
as terras para a política de reforma agrária. Então, assim, o MST é um movimento que, como outros movimentos que tem no Brasil, e a Constituição nossa não proíbe. Então, claro. Mas eles têm a autonomia deles, a independência. E essa questão da terra também tem que ser vista assim, com tranquilidade, né, pelo Estado brasileiro, como uma questão social. Né? Uma questão social. Ela é política. O social da terra ali. Mas nós sabemos, conhecemos a história da terra no Brasil, da ocupação. Por que é que outros países, por exemplo, da América Latina, a gente tem o Chile, o Peru, onde as reformas agrárias foram feitas e o Brasil, a gente se arrasta tanto tempo e não consegue. É que o Brasil nasceu, também eu vou falar de forma mais direta, nasceu no latifúndio. Com latifúndio, né? As capitanias hereditárias. E o latifúndio pertencendo apenas a um segmento da sociedade. Terra para alguns. As oligarquias rurais, né? Terra para alguns. Não é para todos, não. Então, esse debate, ele se materializa. Então, cada país tem um processo. O México fez reforma agrária. Fez a sua reforma Você agrária. vai para a Europa, a Alemanha fez reforma agrária. Exatamente. Então, enfim, mas o Brasil é do século XVI, né, e já nasceu com oligarquias agrárias. Sim. Isso aqui é do coronel. Isso Exatamente. aqui é do fulano. Esse é o desafio do INCRA. Então, desfazer isso, nós vivemos até hoje. Né? Tem documentos da terra, da primeira lei de terra no Brasil, que é de 1850. Né? Império. A lei de terra é a primeira, porque já chegaram aqui com 6 Marias. Já tinha terra, já tinha os donos das terras. Então, não é simples isso. Né? Os interesses econômicos, as oligarquias, esses segmentos da sociedade fortíssimos, né? Se você olha um pouco da história dos anos 80, a Volkswagen tinha terras na Amazônia. A Bordon. Terras na Bordon Amazônia. tinha Rixapuri. E aí eles olham a terra e dizem assim, não tem ninguém lá. Aqui. O Ratinho, apresentador, tem. Aí eles olham, acham que só tem floresta. E tem lá o cidadão que é coletor, que é extrativista, em toda essa Amazônia. Não tem espaço vazio, não. A grande crítica... Então o INCRA está no meio disso para fazer a gestão ser justo e trabalhar absolutamente com as regras, porque o INCRA não é legislador, mas tem que aplicar a destinação da terra pública olhando isso, olhando os povos indígenas, olhando os quilombolas, olhando os ribeirinhos, olhando os extrativistas, olhando quem vai de forma selecionada para dentro dos assentamentos, olhando a produção. O cidadão é dono de 500 hectares, 600, está produzindo, vive ali, não é? Ok, recebe o documento do INCRA. Então nós temos que fazer isso e estamos fazendo. Um grande problema que o INCRA teve, talvez ainda tenha, é de pessoas que foram assentadas em determinados projetos de assentamento, venderam suas terras e voltaram para a floresta ou para terras públicas, invadiram reservas e tudo e tal. Tem muita área de conflito nesse campo? Tem. Nós convivemos com isso. Isso é uma ilegalidade, às vezes você não cumpre as cláusulas resolutivas, que é chamada assim, regras que você recebe do INCRA, você começa a estar na terra ali do INCRA, tem documentos como CCU, são documentos ainda parciais até o título definitivo, você não cumpre regras e vende, e faz negócio. Isso é uma ilegalidade e atrasa todo o processo, porque naquele lote tinha um CPF, aí o INCRA volta lá, já tem outro CPF, que é isso? Aí eu comprei, mas comprou como? Comprou como? De quem? Isso aqui é terra pública. Contrato de gaveta ali, compra e venda, teve muito então disso. Então tem isso, atrasa os processos e nós não podemos compactuar com esse tipo de procedimento. A pessoa pode perder a terra que o INCRA concedeu? Pode. Legalmente inclusive, ela pode. Inclusive cometendo crimes ambientais. Pode. Está lá. Isso é uma das regras. Né? Você tem que respeitar a questão ambiental. Não pode ser de qualquer jeito. Tem regras. O senhor é diretor nacional. A situação nossa da Amazônia ela é mais complexa do que de outras regiões do país?
é onde tem mais terras públicas. Né? Em todo o Brasil, você pega as regiões, né? Na Amazônia, um pedaço, né, do Maranhão, né, de Tocantins, aí vem para cá, para o Amapá, né, para Roraima, para o Acre, Rondônia, Amazonas, Pará. Né? Nós temos muita terra pública e tem muita disputa. Né? De qualquer jeito, não, de qualquer jeito. Grilagens, não. Né? Tem grilagem. O cidadão entra na Amazônia agora mesmo, com essa agenda do crédito de carbono, tem gente entrando e... teve uma matéria, inclusive... Calma, não é assim não, rapaz. Não pode ser assim. Tem regras. Né? Recentemente, a ministra Marina Silva, que é acriana, né? Ela denunciou de que estavam tocando fogo em florestas virgens, áreas públicas. A partir dali, eles faziam a ocupação. Mas eu vi a Marina... Você ouviu essa entrevista no Fantástica, uns 3 domingos ou 4 domingos atrás. Mas, assim, nós já temos uma regra no Brasil, que é a Lei 11.952, de 2009, que diz o seguinte: nós só podemos regularizar a terra. Atenção, estou falando de regularizar a terra. Nós temos um marco temporal, que é 2008. Sim. Então, não adianta o nego tocar fogo agora para querer o documento da terra. Não vai. Não tem como. Não tem. Ele tem que estar ocupando a terra pública antes de 2008. Tem uma regra clara, é a lei isso. A lei está em vigor. Né? Você pode ir para um assentamento novo e você vai ter o título da terra. Eu entrei agora, não tenho terra pública, não tenho... Encaixo nas exigências do INCRA para ter a terra pública, você vai e vai ter documento. Entrando agora, entrando esse ano, entrando ano passado, nós estamos trabalhando forte. A fiscalização, ela está contente? Ou precisa melhorar a fiscalização? Veja só, mas vamos entender aqui, sim. O INCRA não cuida da questão ambiental. Quem cuida é IBAMA, é o ICMBio, né? Mas nós cuidamos da regularização, né, do desenvolvimento da terra. Evidentemente que está no nosso radar, você não pode sair derrubando toda a tua área. Não, tem regras para isso. Então, cada instituição tem a sua competência e o INCRA é o gestor da regularização da gestão das terras. Eu me referi à fiscalização por parte do INCRA, né? Não exatamente no campo ambiental. Não, nós estamos presentes. Exatamente, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa fiscalização. Não, estamos. Para conter essa... Estamos presentes, estamos fazendo isso. Tem sido feito, né? Tem sido feito. Não, nós estamos retomando todas as políticas públicas, todas as nossas atividades. O INCRA está andando nas suas estradas, nos seus ramais. Você acha que o INCRA, no governo atual do presidente Lula, ele deu uma acelerada nesses processos de regularização? Deu, e o presidente Lula é um presidente muito atento. Ele cobra o INCRA, cobra o Paulo Teixeira, o ministro. Ele é muito atento a isso. Ele é muito, chamar assim, ligado, né, a esses movimentos e o que o INCRA está fazendo, né, se está presente, se está cuidando da sua agenda. O presidente é muito atento a isso. Já houve tentativas de acabar com o INCRA, de criar outra maneira e tudo. Olha, as tentativas fracassaram. A última ficou em 2022. Fracassaram, mas o INCRA vem sofreu muito. Nós estamos recuperando o orçamento, né, o número de servidores, eu falei ainda agora, né? Hoje nós temos 2.400 servidores, né, onde já tivemos 10.000. Então, isso é uma redução que vai desqualificando a política pública no meio rural. Dá tempo de fazer a pergunta aqui, produção? Uma pergunta aqui, boa tarde, Astério, pergunta para o entrevistado, a parceria do governo INCRA, do concurso do IDAF, que é o Glicélio Paes. Parece que é uma questão mais estadual, né? O Márcio, que é o nosso superintendente, Márcio Alessa, ele está aqui conosco e ele me falou no intervalo sobre isso. O INCRA pode, né, fazer uma parceria e trabalharmos juntos com o Estado. Mas o concurso do INCRA é um concurso federal para dentro do INCRA.
E é evidente que tem uma limitação, né? Sim, tem uma claro. limitação. Nós queríamos fazer um concurso com maior número, mas não foi possível. Nós fizemos um concurso para 742 vagas de nível superior. Né? Estão precisando de mais gente, mas nada impede. Nós temos várias experiências. Em Rondônia, aqui mesmo, próximo, nós temos uma parceria INCRA e o governo estadual, e tem vários técnicos, engenheiros, geógrafos, agrônomos, trabalhando dentro do INCRA, dentro da nossa divisão de regularização fundiária. Então, nós temos parcerias, podemos estabelecer uma parceria com o governo. O INCRA está aberto às tratativas, conversas. Né? O Márcio é o nosso representante, por sinal, eu quero registrar aqui, Astério, que o Márcio é um dos grandes superintendentes que nós temos no Brasil todo. Ele está nesse bloco dos grandes superintendentes, dos bons superintendentes. Muito obrigado pela sua vida aqui, Elgazeiro. Eu que agradeço esse espaço. Prazer em conhecê-lo. Prazer.